Estamos e hoje num local totalmente diferente, né? Do nosso planetinha lá, do nosso aconchego, que é o estúdio do Outcast. Mas hoje a gente veio, até o nosso convidado, que é uma pessoa muito importante, uma pessoa que faz parte da nossa luta, né? E que nada mais justo do que a gente vir até aqui e ver de perto todo esse trabalho que tem sido feito e tentar conversar um pouco mais sobre essa pessoa, além do promotor, né? Fábio de Castro Júnior, que é o nosso convidado de hoje, que é uma honra receber hoje, não no nosso estúdio, mas ser recebido aqui no seu ambiente, né? Prazer, de trabalho e ter a certeza que a gente vai ter uma conversa maravilhosa. Certeza de que sim. Eu quero aqui iniciar essa conversa agradecendo a oportunidade ao podcast, ao Outcast, para falar para todos os seus seguidores, né, da importância do tema, de tratar o transtorno do espectro autista realmente com o respeito que ele precisa, que a gente precisa ter, com a consciência e com a mentalidade de que são pessoas como todos nós, que têm os seus direitos e que têm que ser observados e respeitados. Então acho que ao longo a gente vai conversar bastante aqui a respeito. Sim, eu gosto sempre de contar um pouco do que foi o Outcast, né? O Outcast ele surgiu, foi da nossa demanda familiar, né? Eu tenho um filho, né, que foi diagnosticado, e foi um longo período para a gente chegar a essa conclusão. E a falta de informação, às vezes, de acesso, fez com que nós tivéssemos a ideia, né? Eu, na verdade, não, o Fred, né, que é o mentor de todo o projeto, e a gente teve a ideia de criar o Outcast e justamente isso, dar oportunidade e mostrar, trazer informação, né? E você estava antes nos bastidores aqui conversando sim, sobre o que era a paternidade atípica, a maternidade sim. atípica, que você não gosta muito desse termo. Explique pra gente. Eu quero de antemão aqui agradecer mais uma vez a oportunidade a você, Gisele, ao Fred, né, ao Outcast, o podcast, para a gente poder estar conversando realmente com os seus seguidores e explicando a importância de como a gente tem que conduzir esse tema. Né? São muitas questões associadas ao transtorno do espectro autista, né? Hoje constatadamente realmente um transtorno de saúde mental, e a gente sabe que a cada dia a gente tem um diagnóstico da realidade social, que o número de portadores de transtorno do espectro autista eles vem aumentando. Sim. Né? Hoje a gente vive numa realidade de neurodiversidade. Então, cada portador do transtorno do espectro autista tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, como o próprio nome já diz, às vezes as pessoas não têm essa percepção, é um espectro. Sim, exato. Entendeu? Então, assim, você tem uma infinidade de variáveis, então, cada qual com comorbidades associadas, graus de comprometimento, né? A gente sabe hoje, especificamente sobre o transtorno, que há um atingimento, uma limitação muito clara de 3 áreas do organismo humano, que é a questão da socialização, a questão da comunicação e também a questão comportamental, e associativamente você pode ter, nos casos mais graves também, comprometimentos tanto da parte locomotora como também da parte sensorial. Então, descobertas que foram feitas com relação à questão dos sentidos humanos, de que a gente não tem só aqueles 5 sentidos que a gente imagina ter, que talvez todo mundo conhece. A gente tem ainda a propriocepção, a gente tem o vestibular, que controla tudo, para que o organismo, sensorialmente falando, possa funcionar de forma harmônica. E o portador, o autista, tem essa dificuldade, muitas vezes em um dos sentidos, em uma das questões sensoriais, às vezes em 2. Então, assim, há um defeito nesse funcionamento, né? E dependendo do grau de comprometimento mais leve, mais médio, mais severo, isso atinge, na verdade, a sua condição na sociedade. Mas hoje a gente vê que a gente tem hoje, culturalmente falando, pelo menos no Brasil, uma mentalidade mais aberta, mais receptiva à aceitação do portador do transtorno do espectro autista. Mas, assim, a gente ainda tem muito que avançar. É muito chão pela frente. A gente tem muito que avançar. A gente já melhorou, a gente vê uma melhora, mas a gente pode melhorar, a gente pode avançar ainda muito mais.
a gente vê tudo ainda num plano muito ideal e muito teórico. A gente vai falar um pouco mais à frente de legislação, de base normativa, a gente vai ver que o Brasil é um país, assim, em termos de teoria e em termos de conjunto normativo, legislativamente falando, é muito evoluído. Sim, é um país muito pronto, assim, legislativamente falando e normativamente falando, para tratar do assunto. Existe uma maturidade legislativa maior. Sim, há um engajamento, na verdade, né? Há uma iniciativa, há uma mobilização, né, muito grande no nosso país. Isso é louvável, né, de pessoas que realmente tutelam, que brigam para que os direitos sejam resguardados, observados, e mais a gente precisa agora realmente do cumprimento na prática, em concreto. Exatamente. Entrando um pouquinho assim, digamos que é um spoiler do que a gente vai tratar aqui ao longo do programa, falando um pouquinho do que é o quadro, do transtorno, enfim. Mas assim, essa terminologia, essa nomenclatura, esse nome, paternidade ou maternidade atípica, assim, eu particularmente não gosto muito desses rótulos. E eu vou te explicar por quê. Repito, né? Eu já falei aqui, falando para os seus seguidores, enfim, para os ouvintes, né, do Outcast, é preciso que a gente tenha a percepção, a compreensão, a consciência de que nós vivemos numa era da explosão da neurodiversidade. Exato. E o termo atípico, ele na verdade, assim, infelizmente, ele acaba criando um rótulo como se fosse algo anormal. Eu mais do que não gostar, eu sou muito crítico. Porque assim, a neurodiversidade, ela não é o passado, ela é o presente hoje. Exato. Então a gente precisa abrir a mente das pessoas para que elas consigam entender que a diferença, ela é saudável para a sociedade. Só que a gente precisa ainda desenvolver melhor a cultura, a mentalidade, a consciência de receber isso como sendo algo normal. Comum. Eu acho que a nomenclatura era parte de uma necessidade que nós, seres humanos, temos de dar nome às coisas. Então, como não há uma nomenclatura adequada, a gente separa o que é o comum do que é o diferente. Aí acaba ficando essa coisa de atipicidade, mas, no entanto, é paternidade. A gente que é operador do direito, né? Exato. Eu particularmente, né? A gente trabalha como operadores do direito já há muitos anos, com muita experiência. E a gente sabe que no direito, praticamente, né, no universo jurídico, o nome não quer dizer praticamente nada. Não. Então, assim, eu até conto uma história para a gente ter um exemplo aqui. Eu faço um rápido parênteses aqui na nossa entrevista para você entender como essas questões de nomenclaturas, terminologias, para mim não significam quase nada. Praticamente nada. Aliás, pouquíssima coisa. Eu brinco com aquele exemplo, até a minha assessora está aqui na sala, eu já conversei com ela algumas vezes a respeito. Você vai ao jardim zoológico, aí você para em frente à jaula do leão, correto? Correto. Você olha para dentro da jaula do leão, você identifica que dentro da jaula está o leão, aí você olha a placa de identificação do bicho, do animal, e na placa está escrito macaco. Moral da história, o nome não quer dizer absolutamente nada. Nada. O que importa são as ações, são os resultados, é o comportamento, é a nossa conduta, é o que a gente faz. Exato. Entendeu? Isso para mim é o que verdadeiramente importa. É como se no direito a gente fala assim, o que importa é a causa de pedir, é o conteúdo, é o objeto. E associado à causa de pedir, o pedido que você vai formular. Nome, na verdade, significa muito pouca coisa. Muito pouca coisa, entendeu? A gente sabe. E na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, acaba que você nomeia e você passa por alguns equívocos aí, entendeu? Justamente porque você deu nome aos bois, às vezes você
coloca o nome errado na peça, acabou. Então, muito importante para falar para os seguidores, para os seus seguidores, é que assim, o que é essa paternidade? Né? Essa paternidade nos tempos atuais, considerando a realidade atual, quais são as demandas, né? Que são muitas demandas. Assim, a gente tem crianças, adolescentes autistas que normalmente são diagnosticados, além do quadro do transtorno, com comorbidades associadas. Não raro isso acontece, né? E normalmente também crianças e adolescentes que a gente chama de alta demanda. E isso exige muito dos pais, exige mais do que o normal. Então assim, é importante, mas eu falando de normal aqui, quando na verdade não quero rotular. Mas é porque não tem outra nomenclatura, fica complicado a gente ao alcance. O mais importante é a gente estar atento, né? O que significa e o que representa em concreto, na realidade atual, a neurodivergência, a neurodiversidade. Entendeu? A gente entender que as pessoas, crianças e adolescentes portadores de transtorno têm limitações, sim. Sim, claro. Tem limitações, mas a imensa maioria deles, dependendo do grau de comprometimento, eu sempre falo isso, são totalmente funcionais. Exatamente. São totalmente funcionais. Nós que somos mais uma vez, nós que somos neurotípicos de certa forma, a gente precisa ter essa compreensão, essa concepção, essa percepção. E aí entra um conceito que eu acho um conceito fundamental, que é isonomia. E eu sempre falo isso aqui, né? Eu costumo falar nas minhas palestras, enfim, nas apresentações que eu faço. O ser humano, a sociedade, precisa ter compreensão, consciência, mas digo na prática, no concreto, do que é isonomia de tratamento. É o que falta, né? Hoje a gente consegue ter uma sociedade que vem, não digo se acostumando, mas vem conhecendo melhor o que até então era oculto, né? A gente ouve muito dizer, porque antes não tinha tanto diagnóstico, antes não tinha o alcance do estudo que chegasse a essa conclusão, porque autistas sempre existiram, neurodiversos sempre existiram, só que não havia o entendimento, né, no sentido de dizer, olha, vamos pensar que é dessa forma. São pessoas que eu costumo dizer assim, o transtorno, ele na verdade é só uma forma que a pessoa tem de se determinar diante do que a gente hoje chama sociedade. E o importante é você entender as diferenças, exato, compreender as diferenças, aceitar as diferenças, exato, e saber que pelo fato da pessoa apresentar uma dificuldade, uma limitação, um transtorno, ela é totalmente funcional, ela pode ser funcional sim, talvez de da forma diferente que você é, mas tem aptidões, tem muitas habilidades também que a gente pode explorar. Mas isso assim, o que eu falei no início da apresentação aqui, hoje, a gente já avançou. Claro, com certeza. Mas, assim, repito, a gente precisa continuar e seguir avançando, porque assim, o que a gente quer, o que a gente espera ver na prática é o resultado em concreto. Sim. Entendeu? De que realmente a sociedade aceita, de que realmente a sociedade é receptiva, de que a sociedade compreende essas diferenças, essas limitações. A gente melhorou, a gente vem avançando, a gente vem derrubando algumas barreiras, conseguindo muitas vitórias. Mas a gente precisa continuar seguindo, trilhando esse caminho. Mesmo porque hoje a gente pensa, até em termos de legislação, a gente pensa sempre no indivíduo criança. A gente só fala a criança portadora, a criança TEA, a gente só pensa nessa criança. Só que essa criança ela já está ficando adolescente e a gente sabe que muitos adultos, né, subdiagnosticados, vêm hoje descobrindo-se, né, pertencente a esse universo. Então, a gente assim, falando um pouco do histórico e assim, da parte de transição, a gente hoje já percebe uma transição, se não já uma consumação de mudança de mentalidade. Exato. E assim, talvez há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, lá nas décadas de 80, de 90,
a gente tinha uma compreensão, uma postura, uma cultura de esconder, de excluir e pior, não enfrentar com a devida importância, não encarar com a devida importância que o tema merece. Exato. A gente vem passando por um período de transição e hoje, nos anos 2000 para cá, a cultura, na verdade, a perspectiva ela mudou. Então aquela ideia de excluir e de esconder, hoje a gente já tem uma maior aceitação e uma maior visibilidade do que a gente vai falar aqui daqui a um pouco, que é de aceitar e incluir. Exatamente. E a reboque vem todo, né, aquilo que a gente já conversou aqui em off, vem todo o conjunto normativo, as legislações de referências específicas sobre os direitos das pessoas portadoras de deficiência em geral. Especificamente portadoras do transtorno do espectro autista. A gente vai falar a respeito daqui a pouco. Sim, é porque o que a gente espera, né, é que com todo o avanço, tanto na esfera legislativa quanto na esfera de saúde, é que esses indivíduos, ao longo, né, do tempo, cheguem na fase adulta e consigam exercer de forma funcional a sua cidadania, seja da maneira que for, porque a gente espera que essas pessoas estejam bem dentro de onde se espera que elas possam estar bem. Sim. Então há necessidade de uma sociedade que não só inclua, mas como também ela passe a perceber como que aquele indivíduo é parte daquilo ali e é assim, e pronto, e assim vai funcionar. Por isso que a gente tem que ter os direitos previstos, né? A gente ainda precisa de uma legislação que resguarde esses direitos. Eu quero acreditar, quem sabe daqui a alguns anos, né? A gente não precisa, mas hoje a gente ainda precisa, para que esses direitos sejam realmente observados, cumpridos e respeitados na prática e em concreto. Mas assim, é muito interessante a gente observar que, tratando especificamente de legislação, como eu falei aqui, o Brasil, ele é um país extremamente na vanguarda. Exato. No campo normativo, em matéria de legislação. Assim, para os seus seguidores, assim, para os ouvintes do podcast, pode parecer um pouco estranho. Sim. Mas acreditem vocês. Nós, em termos legislativos, normativos, o Brasil é um país extremamente avançado, né, na previsão dos direitos das pessoas portadoras de deficiência em geral e especificamente do transtorno do espectro autista. A gente vai conversar a respeito. Sim, né? O Brasil ele teve ao longo, né, dos anos um amadurecimento legislativo, uma postura cidadã que nos traz essa segurança. E isso é na minha perspectiva. A gente tem a legislação, ela vem no sentido da contracultura. A cultura era de esconder e a legislação vem no sentido de preservar esses direitos e incluir. Perfeito. A gente vai falar especificamente a respeito disso. E aqui tem uma peculiaridade, porque a gente tem um conjunto normativo, como eu te falei, muito, muito bom, né? E quando a gente pensa na legislação, talvez para os seguidores, enfim, para os ouvintes do podcast, eu acho que aquela lei, né, aquela norma que vem de imediato na mente da gente é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei, salvo engano, 13146 de 2015, se a memória não me trai. Eu não gravo lei. Depois peço para os seus seguidores confirmarem lá no... Deem um Google lá e vejam se eu me equivoquei. Mas eu acredito que advogada que não grava lei nem número de artigo. Vou chegar nela. É a Lei Brasileira do Autismo. A lei específica. Então, mas por que eu fiz menção ao Estatuto da Pessoa com Deficiência? Porque assim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei de 2015, assim, numa cronologia legislativa, a gente tem uma peculiaridade aí, porque assim, o compêndio normativo, né, digamos assim, um manual
de Direitos da Pessoa com Deficiência é realmente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é chamado também da Lei Brasileira. Porque assim, eu até guardo o número da lei, mas eu sei. Eu até guardo. A gente trabalha tanto, a gente manuseia tanto que acaba gravando. Já vem automaticamente por osmose. Mas assim, por isso que eu falei, ó, seus ouvintes aí, seus seguidores, dêem um Google lá e vejam, né? Porque é chamada também de Lei Brasileira de Inclusão, e aí o nome em URIS acaba sendo benéfico, porque a gente, né, tem uma facilidade maior de memorizar. Ela é uma lei de 2015 e ela é o grande compêndio normativo. Ela é o grande manual de direitos da pessoa portadora de deficiência. E entre elas, claro, os portadores de transtorno espectro autista, o TEA. Mas aqui é uma peculiaridade cronológica, porque veja bem, o grande manual, que é o Estatuto, ele é de 2015, mas, e eu sempre falo isso, né? E aí é elogiável isso, porque assim, naquilo que a gente tem que elogiar, eu acho que a gente precisa elogiar. E eu falo, legislativamente, o Brasil é elogiável. Para os seus seguidores não me entenderem mal. Eu separo a parte normativa, legislativa, teórica, da questão da execuibilidade, da aplicação efetiva. Então, estou separando as coisas. Enquanto que a lei Berenice Piana, que o Fred até comentou aqui, que ela é uma lei, na verdade, de 2012. Se eu não estou enganado, Lei 12764 de 2012, Lei Berenice Piana. Eu não gravo o nome, não gravo o número, nem artigo, nem... a chamada Lei Brasileira do Autismo, né, que institui a Política Nacional de Direitos das Pessoas Portadoras de Transtorno espectro autista. E é interessante, porque aí a gente tem o nome em URIS da lei, e até para os seus seguidores, enfim, a Berenice Piana, porque a gente fica falando, Lei Berenice Piana, quem é? Berenice Piana foi uma grande ativista, uma grande militante dos direitos das pessoas portadoras de transtorno espectro autista. E ela é uma espécie de autora intelectual dessa legislação federal, né? Ela participou diretamente da condução do texto, de como ele foi elaborado, enfim. Então, assim, é muito legal, muito bacana você falar isso, porque você vê que você tem realmente ativistas, militantes, muito engajados, muito comprometidos. Eu falo aqui, assim, a minha assessoria já me conhece, a gente fica até arrepiado, né? Porque é muito louvável, porque um país como o Brasil, que às vezes a gente tem aquela mentalidade que as coisas não acontecem, que as coisas não funcionam, é sempre ali no jeito. Não, a gente é muito bom, a gente é muito avançado legislativamente. Eu sempre digo assim, a gente tem os meios, a gente tem os instrumentos. O que a gente precisa agora é fazer valer. Eu sempre falo, puxando farinha para o meu lado, né, que eu sou advogada, o direito, ele é apaixonante, a você conhecer a história das leis e ver todo o movimento por trás, porque a lei nada mais é que um anseio social. E no caso da neurodiversidade, é aquela coisa do sair de dentro dos quartos das casas, de sair de dentro dos depósitos dos manicômios e vir para as ruas e vir para a sociedade. Não, Deus me livre. Pela lei. Graças a Deus, você tocou num ponto aí, mais uma vez, que eu até faço um parênteses aqui, graças a Deus, a gente teve a lei antimanicomial, que acabou com essas instituições, na verdade, que faziam um grande mal. Assim, eu não estou entrando nem no mérito de como elas funcionavam, do serviço prestado, mas é uma política que se entendeu totalmente contraproducente. Exatamente. Então, assim, isso vem a reboque também da parte histórica, do esforço histórico, de como evoluiu a percepção de como tratar o transtorno. Sim. Então, assim, isso que você mencionou, e a gente sempre, assim, eu sempre falo com a minha equipe aqui, né? A gente é operador do direito, a gente é promotor de justiça, mas como a gente milita na área, a gente entende, a gente, de certa forma, a gente estuda, né? A gente se aprofunda. Eu sempre falo que a gente tem um viés aqui meio que, digamos, multidisciplinar, né? Então a gente transita um pouco na parte da pedagogia, a gente transita um pouco na parte da psicologia, da própria terapia, até da parte da saúde também, porque a gente trabalha diretamente com institutos, né, de saúde do município que tratam, na verdade, que são receptivos. A gente tem até aqui o Cacita, que faz um belo trabalho. Maravilhoso trabalho. Um belo trabalho, assim, pena que eu sempre brinco com a coordenadora, né? Pena que a gente não consegue ter 2 ou 3
É verdade. Né? Mas assim, é um grande exemplo, e assim, são poucos espalhados, são poucos existentes. Assim, na verdade, um equipamento especificamente voltado para tratar as crianças e adolescentes portadores de transtorno. É difícil, a gente não tem no Brasil, a gente conta nos dedos de uma mão, até brinco com o secretário, com ela, falei, olha, quisera eu que a gente tivesse 2, 3 aqui em Itaperuna e que a gente tivesse vários espalhados pelo Brasil. Mas a gente chega lá, né? E assim, isso que você mencionou, na verdade, o portador, né, a criança, o adolescente, o autista, isso que você mencionou faz parte de um processo terapêutico que a gente chama, na verdade, de vivências. Exato. Ou seja, experienciar vivências. Quando não, às vezes a gente não imagina que a gente está tratando, né, aquela criança ou aquele adolescente autista, proporcionando a ele vivências, porque às vezes a gente tem uma mentalidade, aquela mentalidade muito agarrada a uma terapia extremamente convencional. Mas não, gente. Levar a uma farmácia, eu sempre falo isso, sabe aquelas coisas simples coisas simples da rotina diária? Explicar como é que funciona uma operação monetária, assim, um caixa de supermercado, uma viagem que a pessoa realize, entendeu? E isso são vivências, isso faz parte, que eu sempre falo aqui, isso faz parte do processo terapêutico. Exatamente. E assim, a gente às vezes tem uma mentalidade muito agarrada, muito pré-concebida, de que você só trata naquele modelo convencional. Não, as famosas terapias que a gente sabe que tem por aí, seja a ABA, seja a DIR Floortime, seja a ADEME, e aí já entrando um pouco na parte multidisciplinar, da parte de saúde, é muito mais do que isso, tratar o paciente. E eu sempre falo isso, é muito mais até do que tratar o paciente. Minha assessoria está aqui, não me deixa mentir, é quase que um dogma, é quase que uma pregação. Você trata o núcleo familiar. O núcleo familiar. Você trata a família. É fundamental. E você inclui a família naquele tratamento, naquela concepção, que na verdade não é algo rígido. Pelo contrário, tem que ser algo totalmente flexível. Porque é o dia a dia de cada pessoa. Porque a gente é mutável. Exatamente. E outra coisa, a gente trata, a gente acompanha no sentido de que haja um desenvolvimento, haja uma evolução. Porque o que a gente quer para as crianças e para os adolescentes é que elas consigam se desenvolver, consigam evoluir e consigam atingir um grau de autonomia e independência suficiente para seguirem com as próprias pernas. Até porque a gente tem uma projeção de que daqui a 10, 20 anos, essas pessoas estarão regindo a nossa sociedade. Perfeito, isso quem me conhece sabe, isso não é discurso político. Não é. Assim, a gente está aqui conversando, estou dando essa entrevista para, assim, pelo menos, se eu conseguir despertar, né, no seu seguidor, no seu ouvinte, que ele abra a mente, que ele consiga pelo menos parar para refletir a respeito acerca do que eu estou falando aqui, eu já estou muito satisfeito. Ele não precisa concordar comigo, mas que a gente pelo menos tenha a oportunidade de fazer com que as pessoas recebam isso e pensem a respeito. Sim. Reflitam. Exatamente. Né? E veja se há alguma lógica, veja se é razoável o que a gente está pontuando aqui. Sim, né? Porque hoje além da aceitação, além do respeito, né, que a gente necessita, que a sociedade nos devolva, além de toda essa ânsia de inclusão, adaptação, de forma que esse indivíduo seja funcional, que ele consiga viver o pleno da vida, e a família também, né? A gente enfrenta toda essa demanda, mas a sociedade, né, através do nosso veículo, já conseguindo se conscientizar melhor. Perfeito. Sobre todas as demandas que a gente está tentando e sugerir novas soluções. O diálogo é importante. A transmissão de informação, de conhecimento, fazem parte desse processo social que possa trazer esse indivíduo para o meio, pro meio das luzes ali. Correto. E a família é fundamental. Quando a família chega junto, o indivíduo... É muito diferente, faz toda a diferença. Igual você falou muito bem ali daquela vida funcional, né? A gente chama na terapia ocupacional de a vida
terapia de vida diária, Sim. que é você comprar um pão, você Exatamente. falar, hoje eu vou pedir vou pedir no restaurante, eu vou dar um troco, ou isso faz parte. Sim, exatamente. E é importante. É essa percepção que a gente precisa ter. Isso é educar. Futuramente, oportunidades de trabalho. Exato. Formação específica para que esse indivíduo possa ser inserido no mercado de trabalho. Porque a gente entende que o neurodivergente, ele tem uma perspectiva diferenciada. Então, o aprendizado de todas as formas, não só o acadêmico, mas o aprendizado de modo geral, ele precisa ser feito de outra forma. Correto, totalmente correto. Inclusive, essa concepção, esse conceito de aprender, Exato. ele tem que ser, eu sempre falo isso, aprender não é só tão somente a parte acadêmica. Exato. Aprender, gente, é muito mais do que isso. Muito mais. É muito mais vasto, é muito mais amplo. E isso serve justamente para esse ambiente, essa cultura escolar que a gente criou e que a gente às vezes tem muita dificuldade de se desapegar disso e de pensar. Eu sempre falo de pensar fora da caixinha, porque assim é muito confortável, é muito cômodo você permanecer dentro da caixinha, só que essa caixinha, ela não cabe mais. Essa caixinha, ela já explodiu. Então a gente, hoje, a gente tem que ser convidado a pensar fora dela. Exato. E aprender, ensinar é muito mais do que só, por exemplo, aí já puxando o gancho aí para parte das instituições escolares, enfim, Sim. é muito mais do que só a sala de aula. Sim. Né? Como eu falei aqui, são as vivências, são as viagens, terapia de atividade diária. Isso tudo é educar, isso tudo também faz parte do conceito mais amplo de aprendizagem. Assim, repito, acho que o nosso objetivo aqui nessa entrevista hoje é a gente pelo menos convidar o seu seguidor, Exato. né, o seu ouvinte, aquele que está assistindo o podcast, a pelo menos abrir a mente para pensar a respeito, refletir a respeito. Porque a gente sabe que a escola, né, no caso da criança, é o primeiro lugar onde ela começa a entender sociedade. Então, se a gente tem uma escola hoje que é inclusiva, que é uma escola que abarca todas as particularidades, mas é impossível? De repente é impossível, mas dentro do impossível nós podemos ir adaptando para conseguir as coisas que a gente consegue. Eu sempre falo o seguinte, sabe, Gisele? Eu não rotulo nada como impossível, porque assim, para eu chegar à conclusão de que é impossível, eu sempre falo isso aqui para minha equipe. Eu tenho que me permitir e me esforçar ao máximo para tentar. Exato. É isso, adaptando. Eu não fecho nenhuma porta e classifico como sendo algo impossível sem tentar. Mas veja bem, é um tentar com comprometimento, tá? Exato. É um tentar com esforço, sabendo, e a gente, na verdade, a gente não ignora isso. A gente reconhece que é difícil. Muito difícil e lento. Porque às vezes as pessoas, elas têm a tendência de fazer uma grande confusão. E aí às vezes até uma confusão meio que intencional, meio proposital. Nós nunca negamos e que é um processo realmente difícil. Sim. Mas o que a gente não admite, o que a gente não aceita, é você classificar como sendo algo impossível sem você verdadeiramente se esforçar para fazer dar certo. Sim. E aí é o tentar, repito, é um tentar diferenciado. Eu classifico como sendo um tentar qualificado. É um tentar realmente com esmero, com doação, com entrega, com comprometimento. E a gente fala isso do fundo do coração, sabe? É porque o que hoje, né, tem a aparência de impossível é porque todo esse processo, todo esse envolvimento é algo que é gradativo. Infelizmente, não é possível que seja feito de um dia para o outro, porque depende principalmente de aparato, de capacitação do material humano, precisa de toda a conscientização, precisa da conscientização da própria família enquanto indivíduo e sabedora dos seus direitos. Então a gente vive hoje uma situação que a gente vai hoje caminhando
ainda com muita dificuldade, mas a gente já andou bastante. Sim. Já andou bastante. É o que eu falo aqui pro seu seguidor, pro seu ouvinte, pra pessoa que está assistindo o Outcast. Da parte do Ministério Público, da minha parte, pessoalmente, da 4ª Promotoria de Justiça de Itaperuna, que eu tenho atribuição aqui para trabalhar, sou o promotor titular e a gente tem atribuição direta na área da infância, seja infracional, seja não infracional e também na parte da tutela coletiva. Eu não aceito essa classificação como impossível por parte da... E aí, falando especificamente da parte de inclusão escolar, a gente vai, né, eu acho que o seu seguidor, o seu ouvinte, acredito que o Outcast já tenha feito essa divulgação. Nós vamos enfrentar agora, né, nós vamos realizar no próximo mês, início do mês de fevereiro, no dia 4 de fevereiro, lá na Câmara de Vereadores do município de Itaperuna, uma audiência pública para tratar especificamente do tema. Exato, né, importantíssimo. A política de inclusão escolar. E aí parece, assim, falando aqui para o seu seguidor, parece que é um jogo de palavras, mas não é. Não é. Porque assim, não é só a política de inclusão escolar. É a política de inclusão escolar de forma efetiva. Exato. Ou seja, que realmente traga o resultado que a gente espera. Trocando em miúdos aqui de modo informal, para que seu seguidor me entenda melhor. Funcione. Exatamente. O que a gente quer das instituições, aí não importa se particulares ou públicas, municipais ou estaduais, o que a gente quer ver é a entrega. Exato. É o comprometimento, é o esforço para implementar e se dedicar para que faça funcionar. Exatamente. E não algo tão meramente apenas como a gente vem enfrentando e como a gente vem observando na grande maioria. Algo talvez apenas pro forma. Para dizer que está cumprindo a legislação. A gente vai enfrentar isso. Nessa audiência pública no dia 4 de fevereiro, já dando um spoiler aqui. Isso. Né? Ontem já fizemos o convite ao vivo. Já dando um spoiler aqui, o objetivo é realmente, né, ao mesmo tempo orientar, conversar, debater o assunto, mas também admoestar de que, na verdade, existe uma obrigação legal. Tudo isso que você pontuou, a lei... estrutura, aparato, capacitação... As pessoas... Às vezes, a gente precisa deixar claro aqui para o seu seguidor, para o ouvinte, para aquele que está assistindo o Outcast, não é favor, gente. Não. Isso é direito. É direito das pessoas portadoras de transtorno de espectro autista, os alunos autistas, tanto crianças como adolescentes, é direito deles e é dever. É obrigação legal das instituições. Sim, a gente então, assim, volta e meia a gente precisa dar ênfase nisso. Porque não estão fazendo favor. Mas a gente vai, né, delinear, enfim, conversar muito a respeito lá no dia 4, para realmente a gente traçar aqui um paralelo e tentar alinhar as perspectivas do que é realmente fazer uma inclusão escolar efetiva. Efetiva. Né? Como que o Ministério... Esperemos cenas do próximo capítulo. Né? Como que o Ministério Público, ele efetivamente, ele fiscaliza todas essas questões? Assim, o Ministério Público, né, ele tem uma função constitucional de que ele é o grande guardião da lei, né? Ele é um verdadeiro fiscal da lei. Então, dentro da sua gama de atribuições, dependendo do órgão ministerial, e aqui no caso, na promotoria de infância, como a gente tem atribuição também na parte da tutela coletiva da infância, a gente fiscaliza diretamente ou por intermédio dos órgãos, na verdade, que são vinculados diretamente ao Ministério Público. Que aqui, por exemplo, na área falando especificamente, por exemplo, na área da educação, e aí especificamente na educação inclusiva, a gente tem aqui no município tanto o Conselho Tutelar, né, como também o Conselho Municipal de Educação, que são órgãos né, que ajudam a gente nesse trabalho de acompanhamento, de fiscalização e de cobrança. Né? Tá? Em todas as esferas, né? Em específico, né, a escola, que a gente sabe que a gente tem uma demanda muito grande na parte acadêmica, que é na escola, e na parte também de tratamentos. Sim, né? A gente tem aqui, e quando eu falo de tutela coletiva,
a parte coletiva são os assuntos de certa forma, né? Que não dizem respeito a um caso específico individual, mas que é uma situação mais generalizada, mas também os casos específicos de tutela individual, seja de criança, seja de adolescente, aí seja em qual área for, saúde, educação, a parte assistencial, que eu sempre falo isso com muita propriedade, assim, com muito convencimento, né? Em todo município, né? No que toca à gestão municipal, especialmente para uma promotoria de infância, a gente vê muito claramente, né? Eu sempre faço aquela simbologia do tripé, que eu chamo de um tripé essencial para um funcionamento da gestão municipal, que é a saúde, a parte da educação e a parte da assistência. Então, a minha assessoria está aqui, não me deixa mentir. A gente tem um trabalho de interlocução praticamente diário, constante, regular, seja diretamente com as secretarias, seja diretamente com os órgãos que estão vinculados à secretaria, que trabalham na área da infância e juventude, de modo que, assim, funciona muito bem. Sim. Funciona muito bem. Mas a gente sempre pode melhorar, a gente sempre tem que melhorar, a gente sempre tem que avançar. E assim, Itaperuna, muito bem servido, né, nessas áreas, na parte de saúde, educação e assistência no que toca à área da infância e juventude. Equipamentos muito bem estruturados, profissionais muito vocacionados, muito comprometidos, com um grau de capacitação muito adequado. Assim, a gente está muito bem estruturado. Mas assim, sempre na parte concreta e na parte prática, a gente tem que melhorar, a gente tem que evoluir. Não quer dizer que a gente não tem que continuar avançando, entendeu? Não, claro, até porque a gente sabe que essas demandas, elas em termos gerais, né? Tanto a educação quanto a saúde, elas são demandas que atingem diretamente ao desenvolvimento dessa criança, adolescente, que tem o transtorno do espectro autista em especial, ou outra neurodiversidade, alguma comorbidade, mas que assim, necessita realmente dessa evolução, tanto do aparato do humano, né, de qualificação, a estrutura escolar para estar recebendo aquilo. Como que a parte escolar, a parte educacional, ela ainda é um grande desafio. Muito. Ela ainda é um grande desafio. A gente tem, na verdade, né, conversa, a gente conhece a realidade local, a gente vive aqui, então a gente ouve os assuntos, a gente escuta muitos pais, né, ávidos para que uma inclusão ela realmente funcione, ela realmente seja efetiva. Então, assim, muito por causa disso, a necessidade dessa audiência pública, para a gente, assim, para o seu seguidor entender bem, a gente realmente colocar o dedo na ferida, sim. Entendeu? E, assim, orientar, conversar, debater, tratar do assunto, mas, assim, sobretudo também cobrar muito. Exato. Cobrar muito, porque, assim, eu acho que, assim, de certa forma, o gargalo que a gente ainda tem no transtorno do espectro autista está especialmente na área educacional. Sim. A gente escuta, assim, com alguma preocupação as vozes, né, as falas dos pais, dos responsáveis, mas a gente quer realmente que de fato eles consigam ver o resultado. Com certeza. Né? Porque, assim, eu sempre falo isso, nessa seara, minha assessora está aqui, ela ouve muito eu falar isso, e é como eu realmente, verdadeiramente sinto. Sabe, Gé? A gente precisa ter empatia. O ser humano precisa ter muita empatia. Quem me conhece sabe que eu não falo isso da boca para fora. Eu sempre falo aqui, é uma frase construída por mim também, naquilo que está ao nosso alcance, naquilo que a gente consegue fazer, ser bom e fazer o bem, entendeu? Exato. Ser bom e fazer o bem. Eu sempre falo para eles aqui, talvez a gente não consiga tudo, mas a gente consegue muita coisa. E essa muita coisa já ajuda muita gente. Exato. Então, assim, o que a gente identifica hoje aqui no cenário local é que a gente tem um gargalo ainda muito considerável no que toca, assim, à eficácia, realmente ao atendimento dos direitos dos autistas na área educacional. Sim. O que não quer dizer que a gente já não tem, repito,
Não vale aqui confundir as coisas. Por isso que eu gosto sempre de separar. O que não quer dizer que a gente já não tenha conseguido avanços, que a gente esteja num processo de conseguir melhores resultados. Mas a gente tem que avançar bastante ainda. Bastante. Entendeu? É o que eu falo, quando a gente vê, existem algumas escolas, né, que alegam que não tem estrutura para poder estar recebendo alunos. E aí, como que a gente faz com essas escolas que alegam a falta de estrutura, né, de certa forma, para receber e rejeitar uma matrícula? Não pode rejeitar a matrícula. Não pode, assim, não existe rejeitar a matrícula. Se houver rejeição, a gente vai conversar muito a respeito na audiência pública. Não existe, não há nenhum amparo legal para rejeição de matrícula. Pelo contrário, há uma total vedação legal. Exato. Inclusive, essa exigência, por exemplo, até vou aproveitar e vou dar um spoiler aqui, né? A gente escuta muito, enfim, porque não tem o laudo médico. O laudo médico não é exigência para a realização de uma matrícula. Você não pode exigir, para efeito de realizar a matrícula, a apresentação de um laudo médico. O que você pode, sim, diante do quadro informado, e para que o seu filho realmente tenha uma inclusão efetiva com todos os direitos e adaptações que fazem jus para que ele consiga estudar naquela escola regular de forma adequada e efetiva, evidentemente que você vai precisar apresentar o laudo médico. Sim. Mas agora, vincular, tornar obrigatório a apresentação do laudo para efeito da realização, isso não tem nenhum amparo legal. Porque o laudo realmente é necessário para que se possa fazer um plano pedagógico. Aí a gente vai falar de PEI, enfim, a gente vai falar de adequação, para que realmente esteja demonstrada essa condição do quadro, para que aí sim a gente tenha que fazer toda uma adaptação escolar, mas que nesse processo de adaptação todos efetivamente participem, ou seja, não é só o colégio, então existe a equipe multidisciplinar daquele aluno, existe necessariamente, de forma de suma importância, a participação dos pais. Então, assim, tudo isso vai ser discutido, vai ser tratado na audiência pública. Só dando um spoiler. Nós estamos ansiosos. Só dando um spoiler aqui. Isso. Então, assim, há muitas questões para serem debatidas, discutidas, conversadas, sim. Mas há muito também para ser cobrado e exigido. Entendeu? Sim, porque socialmente falando, a gente, né, tem essa necessidade, né, de estar abarcando essas questões. São questões válidas. Às vezes, quando a sociedade ela faz a sua participação efetiva, mesmo aquelas que não participam, eu falo do nosso universo, não participam do nosso universo de neurodiversidade, mas que estão atentas à funcionalidade da própria sociedade. Gisele, eu acho que é importantíssimo. Eu usei aqui, na verdade, uma figura de linguagem, até uma simbologia da caixinha. Ninguém aqui está contra ou a favor as instituições de ensino. A gente reconhece, avalia a importância do que elas significam, do que elas representam para os nossos filhos, que hoje, daqui a pouco serão o futuro, mas assim, a gente não pode ignorar que hoje eles são presentes. Ninguém está discutindo a questão de formação. Não. O que a gente está pedindo, e aí não é nem um pedido, é uma obrigação legal, é de que as escolas entendam que não há mais. E aí, repito, não é a escola A ou a escola B, não é porque é instituição particular, privada ou porque é pública, seja municipal ou estadual. Não há mais abertura, não há mais possibilidade de a gente permanecer estagnado num projeto, numa perspectiva de aprendizagem educacional de 1980, de 1970. Isso não existe. Por isso que a gente fala, e tem que sair da caixinha. Não, ela tem... a gente precisa expandir. E assim, a neurodiversidade, ela está aí. A neurodiversidade, no meu ponto de vista hoje, é o entendimento da neurodiversidade como algo que sempre existiu escondido, mas que agora está com esse holofote
no meu entender, com relação à educação, que já não é de hoje, que ela precisa ser remodulada. Total. Até porque o indivíduo hoje é um indivíduo, a criança hoje, seja usando a terminologia típica ou atípica, ela hoje vive uma realidade que foi muito diferente da minha, muito diferente da sua, com relação às informações, às formações. Então a escola ela deveria acompanhar essas evoluções. O argumento, Gisele, é sempre esse, assim. Porque a gente não tem estrutura. Porque a gente não tem como se organizar para isso. Porque a gente não tem cabedal, a gente não tem o grau de capacidade. Gente, a lei brasileira de inclusão, é o que eu falo, ela está fazendo, já fez mais de 10 anos. Então, assim, ela não é uma lei nova. As escolas, elas simples, o que acontece? Aí, repito, eu não estou aqui fazendo uma crítica ou condenando, eu estou diagnosticando uma realidade. Uhum. As escolas, elas simplesmente, elas ficam naquela espécie de zona cinzenta, pensando da seguinte forma: eu vou permanecer aqui no meu mundinho, na minha realidade. Não me cobram, não me exigem. Se eu tiver que enfrentar um ou outro caso individualmente, que seja. Uhum. Mas isso não vai fazer com que eu mude a minha estrutura, Exato. a minha organização, a minha proposta. Isso, assim, isso é um dos pilares que a gente vai derrubar na audiência pública do dia 4 de fevereiro. E outra coisa, repito, não é direcionado para a escola A ou para a escola B, para o segmento particular ou para o segmento público. É para todos. Todos serão cobrados, orientados. O Ministério Público, repito, está aqui como fiscal, sim, para cobrar e como exigir, mas também está como parceiro. Exato. Para apoiar, para orientar, para discutir. Mas perceba que o movimento não parte das instituições. Vamos aqui procurar, vamos aqui fazer uma reunião entre nós, instituições, seja do segmento privado. O que a gente pode fazer para melhorar? Não, assim, não parte. a mentalidade ainda é muito aquela. Permaneceremos aqui no nosso mundo. Até sermos cutucados. Então, assim, e o que acontece? A gente precisa falar a respeito. Exato. Provocar. E aí, repito, orientar, aconselhar, discutir, debater, sim. Mas a gente meio que já passou dessa fase. Está na hora da gente verdadeiramente exigir e cobrar. Exato. E aqui, repito, para o seu seguidor, para o seu ouvinte, para aquele que está assistindo o Audiocast, não é favor. Não. É dever, é obrigação legal. Eu queria pedir só licença um pouquinho para a gente falar com os nossos patrocinadores. São as pessoas que desde sempre apoiaram a nossa causa. Estão com a gente desde quando a gente começou ano passado. Então, solta aí. Chegou a hora de matar a fome com muito sabor. Na Oficina da Massa, cada pizza é feita com massa artesanal, ingredientes frescos e aquele toque especial que só a gente tem. Oficina da Massa. Sabor e qualidade do jeitinho que você merece. Faça seu pedido pelo telefone 22 3824 2424 ou pelo WhatsApp 99977 9342. Oficina da Massa. Venha conhecer o CAA, Centro de Atendimento aos Autistas de Itaperuna, a única clínica licenciada pela Academia do Autismo de Intervenção Singular. Saiba mais pelo nosso WhatsApp 22 99921 9119. Nosso endereço: Rua José Vargas Soares, 121 no centro, pertinho do Hospital São José do Avaí, Centro de Atendimento aos Autistas. Clínica Priorize, um novo conceito de clínica e saúde integrada para Itaperuna e região. Aqui, priorizamos o seu bem-estar integral, oferecendo uma ampla gama de serviços para cuidar de sua saúde física, mental e emocional. Rua Francisco Ventura Lopes, 620, Cidade Nova. Entre em contato pelo telefone 22 3036 4012. Clínica Priorize, priorizando a sua saúde. Então, doutor, a gente já falou aqui de tantas coisas importantes, a gente falou de tantas
tantos sonhos e conquistas também que tivemos até agora. Queria que falasse mais das nossas novidades legislativas. Eu sei que o senhor tem aí umas novidades, umas leis novas que você está compartilhando com a gente. E aqui tem uma peculiaridade nessas legislações que eu vou trazer aqui agora. Eu acredito que, assim, para o seu seguidor, para aquele que está assistindo o Outcast, talvez não sejam conhecidas, mas a peculiaridade é que elas têm uma aplicabilidade prática muito importante, assim, bem interessante. Então, assim, ainda naquela parte de compêndio normativo, lembra que a gente falou, né? A gente falou da Lei Brasileira de Inclusão. Sim. Falamos especificamente também da legislação brasileira do autista, né? A Lei Brasileira do Autista, que são grandes avanços, né? Que, assim, o Brasil está realmente na vanguarda. Mas a gente tem mais, e é importante o seu seguidor, né, o seguidor do Outcast, enfim, do canal, ter essa compreensão, porque a gente tem uma legislação que ela tem uma aplicabilidade prática bem bacana na identificação que eu digo até formal, em termos de um documento que tem validade em todo o território nacional, que é a lei que a gente chama, porque, repito, né, pelo nome, acaba sendo mais fácil da gente, né, da gente gravar, que é o nome da lei que a lei recebe, a Lei Romeu Mion, que é até em homenagem ao filho do apresentador, né, da Rede Globo, hoje da Rede Globo, o Marcos Mion, que é a Lei Romeu Mion, a lei, salvo engano, também se eu não estiver aqui enganado, se a memória não me traz, depois se eu sei que dá um Google lá, ver se eu não tô, mas acho que a Lei 13.799 de 2020, ela não é nem tão nova, né, ela já tem aí mais de 5 anos, é uma lei ordinária federal, né? Uma lei federal, e ela é uma lei interessante, que ela tem, repito, uma aplicabilidade prática, porque ela institui uma carteira específica, uma carteira de identificação das pessoas que são portadoras do transtorno do espectro autista, assim, sem prejuízo, tá? Repito, e aí a gente precisa fazer essa distinção, também para não criar uma confusão, sem prejuízo dos documentos oficiais, tá bom? Mas, assim, ela é um documento específico de identificação dessas pessoas. E até, assim, ela é uma lei relativamente recente, ela é de 2020, e você consegue, na verdade, ela tem validade em todo o território nacional, a expedição é gratuita, e até dando o caminho dos passos, o caminho, né? A gente consegue, a expedição dela é digital, pelo portal gov.br. Então você tem o passo a passo lá, né? Algumas exigências vão ser feitas, por exemplo, o laudo, né? Sim, o laudo, claro, que na verdade diagnostica o transtorno, o documento oficial vai ter que ser apresentado, documento oficial com foto, vai pedir fotografia. Se criança ou adolescente, no caso se menor de idade, né? O documento também do responsável legal, mas você consegue fazer a expedição dessa carteira de identificação dos portadores de transtorno de espectro autista de forma digital pelo portal gov.br. É até bem interessante, uma iniciativa bem interessante, tem uma aplicabilidade prática bacana, porque a expedição é gratuita, repito, e ela tem validade já reconhecida pelo governo federal em todo o território nacional, porque é uma lei nacional, uma lei federal, né? E você consegue, seguindo o passo a passo lá no portal gov.br, fazer a expedição desse documento, repito, para o seu seguidor, sem prejuízo dos documentos oficiais com fotos que são exigidos, né? No caso, o RG, o Registro Geral, a Carteira de Identidade e, eventualmente, o CPF também, né? Essa carteira, ela serve para você estar acessando as políticas públicas. Exatamente, é muito importante, porque ali, na verdade, você já tem aquela carteira, né? E você fica desobrigado, por exemplo, de apresentar outros documentos que na verdade acabam sendo exigidos. É muita mãe que anda com laudo na bolsa. Exatamente. Tem aquela problemática prática concreta, às vezes não lembrar onde colocou e com medo de perder, esquecer, porque a gente sabe assim, as demandas são muitas demandas, a gente entende, a gente se coloca no lugar a questão da empatia, claro. A gente vê que tem uma preocupação grande, então digamos que assim, é um bônus que é uma espécie de facilitador. Porque entendeu? você está numa instituição financeira ou você está num algum lugar que você, embora exista a lei que te dê ser atendido de forma prioritária, de repente você não está sendo naquele momento, porque o que acontece? Às vezes
Quando a criança, o adolescente, ela tem as características mais evidentes, ela às vezes, né, você olha e já percebe, mas existem aquelas outras que não são tão evidentes assim, e aí você fala, olha, eu preciso de um atendimento prioritário porque meu filho, ou por mim, e a pessoa fala assim, não é. Então, interessante você pontuar, porque parece que você está fazendo uma leitura até de pensamento aí, né? Transmissão de pensamento. Porque assim... É experiência. Porque assim, para o seu seguidor, existe uma outra legislação, que é uma legislação nacional também, né? Uma lei ordinária federal, que aí, exatamente, ela apresenta, ela cria uma espécie de... Não cria, porque na verdade... Esse símbolo, né, ele ele é um símbolo mundial, na verdade, né, que eu vou falar aqui agora. Ela é uma legislação relativamente recente também, é a chamada Lei do Cordão do Girassol. Sim. Né? Ela é uma lei de, salvo engano, de 2023, lei 14.264 de 2023, legislação federal ordinária também. E ela traz para o Brasil algo que, na verdade, já é de conceito mundial. Porque eu até tenho em casa, enfim, que a gente costuma, né, usar, que é a lei do cordão do girassol. Né? Você tem o cordão do girassol que serve justamente para identificar pessoas que, assim, mais uma vez a gente precisa usar o nome, enfim, mas não quer dizer muita coisa, pessoas que têm as chamadas deficiências ocultas ou invisíveis, né? E ali, como você diz, às vezes, dependendo do grau de comprometimento, o transtorno não necessariamente é um transtorno perceptível ou aparente. Então, assim, com a utilização do cordão, né, para quem tem esse conhecimento, para quem tem essa cultura do que significa, você já identifica ali que aquela criança, ou que aquele adolescente, ou que aquela pessoa, na verdade, possui uma deficiência oculta ou invisível. Entre elas, né, especificamente, também o transtorno do espectro autista. Né? É mais genérico, na verdade, né, porque envolve todas as deficiências caracterizadas, concebidas como ocultas ou invisíveis, inclusive especificamente no transtorno do espectro autista. Uma questão que eu sempre, esse é um questionamento mais pessoal, né? Nós sabemos que existe esse conceito universal, né, dos símbolos do autismo, do girassol, e existe ele age como um facilitador, digamos assim, para que você tenha acesso... Especialmente em locais públicos, na verdade, acessíveis ao público em geral. Então, você tem acesso a determinadas... Muitas questões relacionadas à prioridade também. Alguma coisa assim. Só que esse tipo de cordão, por exemplo, ele é comercializado livremente. Assim... Aí, como lidar com essa questão daquela pessoa que adquire o cordão só para poder usufruir das... repito, assim, não existe, na verdade, né, a legislação, ela não cria, na verdade, digamos assim, uma proibição expressa com relação à comercialização, mas ela cria uma espécie de controle, tá? Então, assim, para você, na verdade, adquirir o colar de girassol, e aí, para o seu público me entender, não é você, digamos, ir ali na barraquinha do camelô, na esquina, né? E você viu que tem um colar do girassol de autismo, e não funciona, não pode ser dessa forma. Não há uma proibição expressa na eventual comercialização, mas existe um controle para que ela seja feita. E aí, assim, como tudo, né? Para toda a ação vai existir, evidentemente, consequências legais. Porque assim, se você usa, né, de forma ilegal, de forma inadequada, querendo tirar uma vantagem, um proveito daquilo, existe uma sanção legal, né, na área até criminal, para coibir essa conduta. Sim. Entendeu? Você pode estar praticando um crime. Entendeu? Porque assim, você estaria se identificando como uma pessoa portadora de uma deficiência oculta ou invisível quando você não é.
você pode responder até por um crime de falso. Exato. Entendeu? Porque existem pessoas que compram naquela coisa do autodiagnóstico também. Porque existe essa questão das pessoas hoje, como há uma difusão muito maior de informação, dos sintomas, das particularidades, às vezes é porque o espectro ele é tão amplo. Sim, exatamente. Tanto que é a figura do espectro, né? O espectro, ele é amplo, ele é tão plural que às vezes determinadas particularidades que uma pessoa típica, vou usar a terminologia típica, tem que não é necessariamente autismo, mas ela fala, olha, eu devo ser por conta disso. Mas assim, é bom que fique claro, porque assim, repito, o colar, na verdade, a lei do colar do girassol, ela é mais ampla especificamente do que a lei brasileira de autismo. Né? Ela abarca todas as deficiências que são conceituadas como ocultas e invisíveis. E aí, repito, entre elas, especificamente o autista. Exato. Mas assim, hoje até está mais comum aquele colar próprio e característico do transtorno do espectro autista, que é aquele quebra-cabeçadinho com as pecinhas coloridas. Isso. Assim, uma coisa não invalida a outra, mas é como se o colar do girassol fosse mais abrangente, mais amplo e mais genérico. Essa é a perspectiva, na verdade, entendeu? Sim, eu particularmente tomei conhecimento do colar do girassol há alguns anos atrás, por conta de um vídeo que eu estava assistindo na internet, e a menina ela tinha síndrome de Tourette, então para evitar que ela fosse rechaçada nos lugares que ela fosse, ela usava o colar, porque quando ela tinha os tiques, aquilo a pessoa já via assim, já falava. Então, aí eu vou dizer uma coisa pro seu ouvinte, pro seu seguidor aqui, para aquele que está assistindo ao Outcast. O colar do autismo, ele é uma particularidade do Brasil. É mesmo? No mundo, a simbologia que é usada para efeitos de identificação é o girassol. Entendeu? Então, até nesse ponto, a gente tem, digamos, uma especificidade dentro de um campo mais abrangente e mais genérico. A gente tem o colar próprio, característico e específico para o transtorno. Sim. Mas no mundo, você pode ir no mundo, né? Que o instrumento que eles usam para essa identificação, digamos, visual, né, e concreta ali na pessoa é o girassol. É interessante, entendeu? Muito interessante. O Brasil tem essa coisa do criar seus próprios meios. Agora, assim, repito, né? A gente está muito servido em termos ideais, em termos teóricos, em termos legislativos. A nossa luta agora, o nosso enfrentamento é para que cada vez mais na prática e em concreto a gente tenha efetivamente a implementação. Exato. Entendeu? Exato. A gente, ontem mesmo na entrevista anterior, que foi com a doutora Mariana Ramos, nós estávamos justamente falando sobre como, assim, agora falando em nível local, como Itaperuna é uma cidade que abraçou de certa forma. A gente luta bastante. Abraçou de certa forma. A gente tem bastante. Para que a gente, né, hoje tenha uma estrutura que não é como nas cidades vizinhas, não desmerecendo nenhuma outra cidade ou como elas lidam, né, com a situação, mas que aqui a gente pode se considerar, em termos de região, uma referência em políticas públicas, em atendimento, em inclusão escolar, ainda que não sabemos que estamos caminhando, mas a gente hoje pode se considerar um polo. Eu concordo com esse diagnóstico. Repito, eu acho que realmente Itaperuna pode ser considerada assim, uma referência até a nível estadual, não digo nem regional não. Eu costumo conversar com colegas, né, de outras promotorias, de outros órgãos de execução. A realidade local que a gente tem aqui, realmente em muitos municípios grandes do estado do Rio de Janeiro, a gente não encontra, a gente tem, pelo contrário, a gente tem grandes dificultadores, grandes limitações. Isso é um ponto positivo, né, a nosso favor. A gente tem órgãos da infância assim, muito inclinados, muito comprometidos, né, para lidar, para enfrentar, para acompanhar essas situações. Isso tudo é muito positivo, muito vantajoso. Mas assim, Gisele, a luta é grande. A luta é grande. E as demandas, elas não diminuem não, elas pelo contrário, elas só aumentam, mas eu acho isso bacana. Sim.
porque o que a gente busca? A gente busca um nível de excelência. Exato. Né? A gente busca estar evoluindo, a gente busca estar avançando, melhorando sempre. Sim. E assim, a gente realmente tem que ter esse objetivo. Sim. Né? Se Itaperuna hoje, comparada a outras realidades, pode ser considerado muito boa, vamos continuar trabalhando e avançando para que ela possa ser considerada ótima, para que ela possa ser considerada excelente. Sim. É isso? Isso é um serviço, na verdade, que a gente presta para o munícipe, para a pessoa, para aquela família que realmente precisa que aconteça de forma funcional, de forma efetiva. Né? Então, assim, a gente fica, de certa forma, muito lisonjeado, muito orgulhoso. Né? E a gente tem uma gratificação, assim, na verdade, um compromisso muito grande com a sociedade, da parte do Ministério Público e da 4ª Promotoria de Itaperuna, de fazer com que isso aconteça. A gente vem, acho que a gente vem conseguindo, né? Com dificuldades, repito, com enfrentamentos, com muitas lutas, com muitas demandas, mas eu acho que a gente está no caminho. Porque ser um agente transformador é uma responsabilidade muito grande, é o ideal. Se não tiver o idealismo, não flui. E esperemos então agora realmente esse ato, né, esse evento na cidade, essa audiência pública na Câmara dos Vereadores, no próximo dia 4 de fevereiro, se avizinha aí. Eu acredito que a sociedade esteja realmente esperando ansiosamente, né? E a gente tem bastantes questões para enfrentar, para tratar, para discutir, para debater, para orientar, mas sobretudo também para exigir e para que as escolas realmente cumpram. Exato. Né? E que a sociedade tenha essa resposta com relação à inclusão, que ela funcione efetivamente, entendeu? E eu vou estar lá com certeza. O convite já foi feito ontem, está sendo repetido hoje, né? A gente espera que a sociedade em massa esteja lá para poder estar prestigiando, vendo o que pode ser feito e tentar ter como exigir, né, a efetivação de todas essas políticas. Eu queria agradecer seu tempo, agradecer por ter recebido, né, o Outcast aqui. Eu tenho certeza de que essa audiência vai trazer muitos frutos para nosso município. Vamos trabalhar para isso. Para ter a inclusão que a gente merece, né? Que a inclusão, como eu parafraseando uma pedagoga que a gente entrevistou há um tempo atrás, a inclusão ela já está em curso, ela não há como retornar. Né? E eu só tenho a agradecer, o Outcast agradece muito, né, essa recepção aqui, agradeço a Otávia, o cafezinho, muito obrigada, Otávia, nós agradecemos demais. Eu gostaria que o senhor deixasse, além do convite, obviamente, para a audiência, uma mensagem para as famílias que nos assistem. Encerrando aqui agora a minha participação na entrevista, no Outcast, eu também, em nome do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da 4ª Promotoria de Justiça de Itaperuna, órgão do qual sou titular aqui em Itaperuna, com atribuição na área da infância e juventude, tanto infracional como não infracional, na parte da tutela individual e tutela coletiva. Agradecer a você, Gisele, também ao Fred, que está ali nos bastidores, ali, né, fazendo essa filmagem. Agradecer ao Outcast a oportunidade e parabenizar pelo trabalho de disseminar essa informação de qualidade, né, de modo geral, com relação aos direitos, do que representa, né, o transtorno do espectro autista, da necessidade de observância, de cumprimento das normas, de respeito ao cidadão autista, seja ele criança, seja ele adolescente, seja ele uma pessoa adulta. É isso que a gente busca, é isso que a gente espera. É para isso que a gente trabalha realmente nessa área de atribuição com relação ao transtorno de espectro autista aqui na Promotoria de Justiça. A minha mensagem final para o seu público repito, a gente precisa realmente ter a compreensão de que a realidade hoje é a neurodiversidade. Todos nós somos iguais perante a lei. Exato. Conceito de isonomia de tratamento. Respeitar as diferenças, entender que elas existem. Refletir, ter a mentalidade aberta a respeito, porque só assim a gente consegue fazer uma sociedade mais evoluída. Exatamente. Então, assim, esse é o meu desejo como cidadão, mais do que como promotor de justiça, que a gente realmente consiga continuar avançando como sociedade para ser receptivo
as diferenças, para ser receptivo a esse público. E que efetivamente a gente consiga realmente fazer uma inclusão de forma mais abrangente, mais genérica possível em todos os segmentos, para as pessoas portadoras de transtorno de espectro autista e para as pessoas portadoras de deficiência de uma forma geral. Essa é a nossa bandeira, essa é a nossa luta e esse é o nosso enfrentamento diário aqui, seja como promotor de justiça, seja como ser humano. Muito obrigado ao Outcast, Eu tá que bom? agradeço, e a nossa bandeira também. E para vocês que nos curtiram até agora, para os nossos amigos, os que já embarcaram na nossa causa, peço que sigam nossas redes sociais, o @outcastpodcast, que é no Instagram, o YouTube, né, onde a gente vai estar, onde tem sempre o conteúdo dos outros programas anteriores para quem quiser assistir. Também acessar o nosso portal, que é o www.outcast.com.br, onde você encontra também vários artigos científicos de profissionais, mais informação e orientação para todo mundo que precisa. Um abraço e até o próximo programa.